documentário Domésticas, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, traz à tona diversas questões para pensarmos a relação que se estabelece entre o empregado e o empregador no âmbito doméstico, né? São questões, inclusive, que fazem parte, muitas delas fazem parte do cerne das discussões políticas e jurídicas, né, sobre o assunto na atualidade. O filme trata de uma maneira real e bastante sensível, inclusive, essa relação, né, e aflora certas questões que muitas vezes nos passa desapercebidas, né, porque fazem parte muito do cotidiano, mas que de uma certa forma nos serve para perceber, né, a complexidade dessa relação. O filme ele foi filmado no ano de 2012, né, e parte da ideia de ceder uma câmera de filmagem a 7 adolescentes de diferentes lugares do país e de diferentes classes sociais, para que eles registrem o cotidiano, o dia a dia dos empregados domésticos ou empregadas domésticas que trabalham em suas casas, né? De lá para cá, de 2012 para cá, o que a gente pode perceber é que houve diversas modificações, tanto no âmbito jurídico quanto legislativo no Brasil. E essas modificações transformaram a forma de conceber e de tratar os empregados domésticos. A gente pode pensar que uma das principais modificações que houve nesse período foi exatamente o que foi chamado de PEC das domésticas, né? Que foi votada no Congresso Nacional no ano de 2015 e que entrou em vigor em junho desse mesmo ano, né? E que tinha a finalidade de estender os direitos devidos à maioria dos trabalhadores brasileiros aos trabalhadores domésticos. Isso porque nem sempre foi assim. Antes dessa proposta de emenda constitucional, os trabalhadores domésticos eles não tinham os mesmos direitos que eram garantidos a qualquer outro trabalhador brasileiro. Muitas vezes considerados de casa ou da família, né, são apartados da ideia, por exemplo, de serem entendidos como pessoas que têm determinadas obrigações que são estipuladas por seus empregadores, né, e que por isso não podem ser vistos de maneira diferente do que qualquer outro empregador, qualquer outro trabalhador brasileiro, né? Como um vendedor, como uma pessoa que trabalha no supermercado ou no comércio, né? Realmente qualquer um trabalhador brasileiro. O que se percebe é que, de uma certa forma, e o que alguns doutrinadores falam sobre o assunto, é que existe resquícios, né? Resquícios escravagistas nessa relação, que fazem com que o tratamento jurídico dado a eles tenha sido influenciado por esses resquícios ao longo dos anos. Aqui cabe a gente fazer um adendo em explicar nesse momento o que é o trabalhador doméstico para fins legais, né? O trabalhador doméstico para fins legais são todos aqueles que se vinculam a uma pessoa física ou a uma família e que são responsáveis pelos afazeres domésticos, seja limpeza residencial ou outro afazer, e também qualquer outro empregado que esteja à disposição dos empregadores, né, os donos da casa, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Mesmo que hoje nos pareça estranho, né, ou muitas vezes sem justificativa razoável, mas somente depois dessa proposta de emenda constitucional do ano de 2015 é que foram garantidos aos trabalhadores domésticos benefícios tais como ter um piso salarial, né, vinculado ao mesmo valor do salário mínimo nacional, por exemplo, ter 48 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais e também, por consequência, hora extra. Ter garantido a obrigatoriedade no recolhimento do FGTS e o seguro-desemprego e outros benefícios mais. A regulamentação legislativa e o reconhecimento dos direitos desses trabalhadores vieram na esteira da própria conscientização da sociedade brasileira, porque também não podemos achar que só a lei ela
possa sozinha causar e transformar a sociedade. Claro que a conscientização das pessoas, elas fazem parte desse processo. E aí, talvez seja nesse momento que possamos pensar nos números divulgados pelo Ministério do Trabalho, que dizem que em menos de um ano de vigência dessa nova lei, o recolhimento de FGTS no Brasil cresceu, inclusive que foi o principal ganho da categoria, cresceu 7 vezes mais do que o número anterior, né? De uma certa forma, o que esse dado nos mostra é que a lei, ela está sendo eficaz e ela realmente está contribuindo para que possamos entender e realmente tratar como iguais todos os trabalhadores brasileiros.